Olá, tudo bem com vocês? Deus abençoe. Fala assim, ó, a palavra de Jesus. Se nós estivermos com Ele na semelhança da sua morte, certamente também na semelhança da sua ressurreição. Olha o que ele fala. A ressurreição, Jesus já teve a ressurreição. Ele já foi ressuscitado. Mas ele falou no dia da vinda dele, vinha ser isso. Nós vamos estar junto com ele. Quem vai ser ressuscitado vai ser nós. Jesus veio e já ressuscitou. Mas ele vai nos, na semelhança da vinda dele, nós vamos estar com ele. Aqueles que crê e aqueles que fazem a vontade dele. Você tem que fazer a vontade de Jesus. Para no dia da vinda dele, você não ficar desesperado, sabendo que não vai ter salvação. Vai ser muito triste para essa pessoa. Se ela vê Jesus ali salvando, levando as pessoas, chamando pelo nome, que diz que ele vai chamar pelo nome. Mas você tem que crer, você às vezes não crê. Mas você não vê que Deus fez o mundo, tudo que existe, tudo foi pela mão do Senhor, pela palavra do Senhor. Então você tem que crer que Jesus também vai nos ressuscitar e vai nos levar para a vida eterna. E aqueles que não creem, não vão ir para a vida eterna, vão ir para o horror eterno, fala na palavra de Deus. Então você tem que querer, você tem que acreditar, você tem que saber que a salvação é muito importante. A vinda de Jesus é a nossa salvação. Então busque a presença dele, não fique de fora. Não fique zombando da sua salvação. Às vezes dizendo, isso não vai acontecer. Gente já falou até para mim, isso aí é tempo passado, não vai acontecer. Mas como não vai acontecer? A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é verdadeira. Então você tem que crer, tirar toda a mágoa do coração, tirar tudo que não presta da sua vida e colocar a presença do Senhor Jesus, que Ele veio para nos salvar. Ele quer te salvar. Ele não quer deixar tu de fora, não. Ele quer que tu esteja junto com Ele. Mas isso nós temos que se ajudar. Nós temos que ser forte, porque a pessoa às vezes é fraca. A pessoa não tem força para buscar a presença de Deus. Mas você, começando a ler a palavra, pedindo para Deus te ajudar, Jesus Cristo vir te dar a palavra, Ele vai te fortalecendo. É com a palavra de Deus que nós se fortalecemos. Nós somos fortes porque a gente tem a palavra de Deus. E Ele manda pregar a palavra. Quantas pessoas você vê pregando a palavra, as pessoas humildes pregando a palavra, dizendo que Jesus vai voltar, você quer que Jesus te salve, então você busca a presença dEle, você anda no caminho dEle, não anda no erro, tira a mágoa do coração, tira tudo que não presta do teu coração, coloca a palavra do Senhor, que Ele vai te salvar, Ele vai te libertar, mas você tem que fazer isso. Não acredite nas outras coisas. Se vem um dizendo para você, isso não existe salvação, isso não existe essas coisas, mas como a pessoa só que é cego, não enxerga a presença de Deus na vida dela. Que Deus é poderoso para te livrar. Ele está junto com você para todo o livramento. Se você não tem a presença de Deus, você não é nada. Se aquele que não tem busca a presença de Deus, e aquele que já saiu fora, que já estava na presença de Deus, às vezes até falando, pregando a palavra, volte para a presença de Deus, volte para ajudar outras pessoas, para o mundo ficar diferente, o mundo ficar abençoado, o mundo ficar mais uma pessoa que se salva pela tua palavra que tu vai pregar para essa pessoa. Então, busque. Não fique de fora, porque a presença de Deus é muito importante na nossa vida. Se nós não temos Deus conosco,
que vai ser feito da nossa vida aqui na terra mesmo. Não está vendo como está ficando esse mundo? Ninguém está se entendendo mais. Tudo, tudo diferente. Uns de um jeito, outros do outro. Você chega num lugar, você não pode nem fazer uma compra, porque aquilo ali não pode chegar um perto do outro. Então isso aí é uma coisa que está acontecendo, que é para você ver que tem Deus. Deus que está fazendo essas coisas, para você entender, para você andar no caminho dele, para você ser salvo. Isso aí está na palavra de Deus. E se acontecer essas coisas, está muito triste as pessoas andar desse jeito como andam. As pessoas não têm mais liberdade para viver na presença de Deus, não têm liberdade nem para ir na casa do parente, para visitar o parente, porque está proibido por causa dessas coisas que estão acontecendo nesse mundo. Mas você sempre na fé, você buscando a Deus, você estando na presença dEle, você vai ser livre disso aí. Você vai ajudar outras pessoas a entender por que está acontecendo isso. Está acontecendo porque é a vontade do Senhor. Que nada, tudo que acontece nesse mundo é pela vontade de Deus. Sem a vontade de Deus não acontece nada. Porque o mal não pode prevalecer na presença de Deus. O mal tem que ser excluído da presença de Deus. Mas aquelas pessoas têm que se ajudar. Que esse mal não chegue neles. Essas doenças não cheguem neles. Essas coisas que estão acontecendo seja longe deles. Mas por quê? Porque muitos não buscam a presença de Deus. Muitos buscam outras coisas que não vai ajudar eles. Não acreditam no Deus Todo-Poderoso. Não acreditam no Jesus Cristo que veio para salvar eles. Que derramou sangue por eles. Por nós todos. Por nós todos pecadores. E Ele veio para tirar o pecado, para ser salvo. Que Deus te abençoe e creia que Jesus Cristo veio para te salvar. E Ele quer te salvar, mas você tem que crer e você tem que andar na obediência. Em nome de Jesus. Que assim seja para a glória dele. Amém?